Discos promocionais, as prensagens promo copy. Afinal, para que serve? Por que inventaram isso? Quais são os diferentes tipos de prensagem promo? Por que é um objeto de desejo de muitos colecionadores? E também uma certa polêmica envolvendo o assunto. Tudo isso a partir de agora, aqui no Autos Plays Promo Copies. Antes da gente entrar no assunto, aquele pedido super especial, principalmente agora que está no começo do canal, mas também para toda a vida do canal. Não te inscreveu ainda nos Autos Plays? Vamos lá, desconfia, rapidinho, não custa nada, isso ajuda o canal a ficar cada vez mais forte, chegar num público ainda maior. É só clicar ali, se inscrever, ativar as notificações, sininhos, comentários, isso é super importante, então ativa todos os lances aí e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Autos Plays, hoje falando dos discos promocionais, as prensagens promo copy. Isso começou basicamente na década de 50 nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro. Virou uma ação das gravadoras padrão em todo o planeta, exatamente. E como que funciona essa parada? As gravadoras começaram a fazer prensagens antecipadas dos LPs que estavam saindo para chegar o mais rápido possível nas rádios, nos jornalistas, nos críticos musicais. Isso era uma estratégia de marketing, não passa de uma belíssima estratégia de marketing, por sinal. Por quê? Antes do álbum chegar nas lojas, ele já estava rodando nas rádios, então os DJs já podiam rodar algumas canções, né, alguns hits, as gravadoras muitas vezes, como eu vou mostrar para vocês na sequência em alguns exemplos, inclusive indicavam quais faixas seria legal tocar, o tempo de cada música, né? Então era uma maneira de já ir aquecendo o lançamento antes dele chegar nas lojas, porque aí já está rodando nas rádios, né? O público já conhece algumas músicas, só que o disco ainda não estava nas lojas. E no momento onde a gravadora anuncia para o grande público que o álbum chegou para o mercado, que já está disponível para as pessoas comprarem, as pessoas de alguma maneira já conhecem, ele já foi aquecido pelos radialistas, os críticos musicais também podiam, no dia do lançamento, já chegar com uma crítica, porque eles já tinham acesso ao álbum antecipadamente. Então, basicamente a história é essa. Começou nos anos 50, uma estratégia de marketing das gravadoras para ir aquecendo o lançamento do álbum. Quando o álbum chegava nas lojas para o público poder ter acesso, já estava rodando em rádio, já tinham resenhas sobre o álbum, então, basicamente, é isso. Uma estratégia de marketing genial que se espalhou pelo mundo inteiro e pelos colecionadores de vinil também. E qual é a diferença entre uma prensagem promo e uma prensagem padrão, uma prensagem normal? Pensa o seguinte, faça esse exercício, né? O vinil não deixa de ser, a fabricação dele, um processo mecânico, né? Tem a matriz que vai sendo prensada nos LPs, né? No vinil, vai saindo então as cópias, vai dando, prensando, vai saindo ali da matriz, vai virando o famoso disco de vinil. O que acontece? Pelo fato de essas cópias promocionais terem que chegar o quanto antes nas rádios, nos jornais, enfim, para os críticos e DJs poderem tocar e também fazer suas resenhas, essas primeiras prensagens na fábrica, uma primeira tiragem era reservada já para cópias promocionais. Então saía do forno direto para as rádios e direto para as lojas. O que faz disso uma prensagem especial e por que ela é muito valorizada e procurada pelos garimpeiros, colecionadores e também audiófilos, né? Pelo simples fato de que quanto mais próximo da primeira prensagem, a qualidade do som vai ser melhor. É o que dizem. É o fato. Na real, isso acontece, né? Mas isso é mais para, digamos assim, para os puristas, para os audiófilos e colecionadores que buscam essas primeiras prensagens, né? Tem muito isso na comunidade de vinil, né? De buscar uma primeira prensagem de um disco antigo ou até de um disco atual. E o mais próximo que pode se chegar de uma primeira prensagem, por esse fato de as promocopies terem que chegar antes nas rádios do que nas lojas,
muita gente vai atrás disso por todas essas questões de qualidade sonora, né? Pensa de novo, tá pensando, os primeiros que saem do forno são os promocopies, então são os primeiros que chegam nas rádios e nos jornais, e hoje em dia é algo muito procurado nos garimpos. Tá, mas como identificar um promo copy? Calma, é exatamente o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, trazendo alguns exemplos que eu encontrei aqui na minha discoteca para poder ilustrar e vocês poderem identificar. De repente tem na tua coleção aí uma edição promo e tu não está sabendo, vou mostrar para vocês aqui os diferentes tipos. Sim, tem muita variação de um promo copy para outro, mas tem alguns que são padrão e que também são os mais procurados pelos colecionadores, e felizmente eu tenho aqui na minha discoteca. Antes de mostrar, só vou dizer que não vou me deter tanto à história dos artistas, do álbum e tal. Aqui o nosso foco nesse vídeo são as prensagens Promocopy, mas é claro que muitos dos discos que eu vou mostrar aqui voltarão no canal para serem destrinchados da melhor forma. E também, se tu ficou curioso para saber a história de mais um disco, deixe-me saber, deixa um comentário aí dizendo que tu quer saber mais sobre esse disco, ficou com alguma dúvida, quer saber da história do álbum. Altos Plays conta para vocês. Vamos lá, vamos mostrar então alguns exemplos práticos para ilustrar os tipos de promo copy. Eu começo com esse disco aqui do Peter Yarrow, That's Enough for Me, de 1973, lançado pela Warner Bros. Para quem não sabe quem é o Peter Yarrow ou Yarrow, a pronúncia não sei qual é a certa, mas enfim, de repente se lembra do trio de música folk famosíssimo nos anos 60, chamado Peter, Paul and Mary. Esse é o álbum, um dos álbuns solos do Peter Yarrow, um dos integrantes do trio folk Peter, Paul and Mary. Esse aqui já é mais fácil, um promo copy fácil de identificar, né, assim como outros são, mas aqui já começa pela capa, ó. Vem ali já o adesivo Promotional Copy, e todos dizem isso, not for sale, ou seja, o DJ não pode pegar e botar na loja para vender, mas enfim, com o tempo isso foi chegando nas lojas, felizmente, e a gente garimpou e está hoje aqui comigo, né? O que eu acho legal dos promocopies é que eles também, de alguma maneira, pelo menos para mim, eles carregam alguma história, né? Eu fico pirando, assim, pô, esse disco aqui, por exemplo, de 1973, chegou em 73 numa rádio, um DJ foi lá em primeira mão, pôde escutar, pôde rodar para o público. Então acho que um dos grandes baratos também de um promocopy é isso, né? Eles carregam junto, além da boa música, ótimas histórias. Mas vamos lá, para o que interessa, para identificar um promocopy. Começa aqui na capa, geralmente os primeiros promocopies na década de 50, 60 e também na década de 70 vinham com um adesivo, ou nesse tipo, tem um outro tipo que infelizmente eu não tenho aqui na coleção, mas já digo para vocês, alguns também vêm com um adesivo, literalmente um adesivo branco, com algumas indicações, nome das faixas, tempo das músicas. Também é super comum esse tipo de promocopy, que vem, não é com esse adesivo, né? Geralmente eles vêm com alguma indicação de adesivo, e outras vezes não, que eu já vou mostrar para vocês, mas é isso. Tem aqui já o Promotional Copy, né, um sticker, um adesivo, informando então not for sale. Isso aqui a gente vai ver muito em algumas edições, mas vamos lá, o disco, né? E aqui é um ótimo exemplo, porque é certamente o que é considerado pelos colecionadores e pelos audiófilos como, digamos assim, um promocopy real e original, que é quando no LP ele vem em selo branco. Não interessa qual a gravadora, seja a gravadora ou o selo que for, o selo branco identifica como um promo copy, e também tem as indicações ali, promotional copy, not for sale. Então isso é conhecido como white label promo, né? O selo branco onde indica que é um promo copy. Então os perfeccionistas, os garimpeiros ou então os mais eruditos dizem inclusive que o promocopy real tem que ter
o white label. Inclusive esse tipo é o mais valorizado hoje em dia no mercado quando vem com white label. Então aqui, Peter Yarrow, de 1973, tem o adesivo na capa e tem o white label indicando também no selo, né? E como eu falei, independente da gravadora, da cor que for o selo, quando é promo copy, o padrão é esse. Selo branco indicando promotional copy, not for sale, em algum ponto do selo, né? Então esse é o white label. Mas nem sempre é assim. Eu vou trazer um outro exemplo onde de alguma maneira já começa uma certa polêmica que eu vou me aprofundar mais no final do vídeo e vou contar para vocês qual é a real. Aqui eu trago um outro promo copy, Ronnie Lane, The Slim Chance, de 1975, segundo álbum do Ronnie Lane, maravilhoso. Logo que ele saiu dos Faces, também tem uma carreira solo que eu sou apaixonado. Vamos lá, olha aqui, ó. Na capa, nenhum adesivo, claro, ele pode ter caído com o tempo, mas eu dei uma boa olhada, assim, também olhei na internet, assim, não tem realmente nenhuma marca de adesivo, enfim, algo indicando que tinha aqui, mas esse aqui é um promo copy. E como que a gente vai identificar? Porque na hora que a gente olha o selo, tá aqui, White Label Promo, daí tá escrito aqui em cima, deixa eu virar certo, Promotional Copy Not for Sale, então também é um white label, né? Esse aqui é da AM Records, né? Que é um outro tipo de cor, mas como eu falei antes, não interessa. Se é promo copy, o padrão é white label, selo branco identificando que é uma edição, uma prensagem promocional, né? E como eu mostrei para vocês, ó, não tem nenhuma indicação na capa, nem na contracapa, nenhum adesivo e tal, mas tu abre o disco, tá ali, white label. E tem uma outra questão que já mostro nesse disco, e eu vou voltar nesse disco para a gente falar mais do assunto. Aqui no cantinho, não sei se vocês conseguem enxergar, tem um furo, um tipo de marcação. Literalmente furaram a capa aqui. Geralmente, pode sim indicar um promo copy, mas tu vai validar com isso aqui, né? Mostrando que tem um white label. Nem sempre esse tipo de marcação, aqui ó, tem um furo, nem sempre quer dizer que é um promo copy, muito pelo contrário, mas daqui a pouco eu já entro nesse assunto porque eu tenho outros exemplos para mostrar para vocês, onde os LPs não têm o white label promo, mas sim são promo copy. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo muito legal e de um artista que eu adoro, Chris Squire, Fish Out of Water, de 1975, lançado pela Atlantic Records. Chris Squire, baixista do Yes, banda que eu amo, do rock progressivo, lançou em 1975 esse belíssimo álbum pela Atlantic Records, e tá aqui um outro exemplo, e aqui tem um exemplo que é muito legal de uma outra maneira que as gravadoras também indicavam o promotional copy. Tá vendo aqui, ó? Tem um adesivo, né, indicando promotional DJ copy, né, que também é um tipo, né, já indicava que era para rádio, ou seja, chegou antes na rádio do que na loja. E o legal é isso aqui, ó, eles já indicavam as principais faixas para o DJ já cair no pulo certo ou no que a gravadora acreditava que poderia ser um grande hit, né? Ou então as principais músicas, também às vezes vem o tempo das músicas certinho para o DJ já se programar e tal. Então esse aqui ó, também é um tipo de indicativo de promotional copy. E quando a gente olha o LP, né, o vinil, ó, não tem nenhuma indicação no selo, né? Ele não é white label, não tem nenhum outro tipo de carimbo, que a gente vai ver em seguida que tem um outro tipo de marcação, mas não tem nada, ó. Tá ali, é um selo normal dos dois lados, da Atlantic, claro, esse aqui é personalizado pelo Chris Squire e tal, mas é um selo normal, e o que remete a um promo copy nessa edição é esse tipo de adesivo. Aqui está um bom exemplo onde os colecionadores divergem muito, né? Às vezes eles dizem, ah, não, mas se não tem o white label, não é um promo. Cara, se tem o adesivo é porque os caras mandaram antes para a loja, então eu não caio muito nessa, assim. Então, isso aqui tem adesivo, pelo menos para mim,
que não sou nenhum erudito, um audiófilo, ou então que... Não, o Promocopy não é algo que eu busque nas lojas, né, específicas, vou atrás de Promocopy, como muitos colecionadores fazem, mas confesso para vocês que fazendo esse vídeo está me dando uma vontade de garimpar mais Promocopy por todos os motivos que vocês já sabem, que eu já contei aqui para vocês. Tem um outro detalhe, assim como eu mostrei no Ronnie Lane, tem também um outro tipo de marcação, nesse caso. Está indicando também que é um Promocopy, principalmente pelo adesivo, mas aqui do lado, ó, vocês podem ver que tem um tipo de corte, né? No Ronnie Lane eu mostrei para vocês que tinha um furinho aqui embaixo, enfim, alguma... Tem esse tipo de marcação aqui, que é feito também pela gravadora, ou pela fábrica, ou pela distribuidora, indicando que é um Promocopy por causa do adesivo. De novo, daqui a pouco eu chego lá, mas nem sempre essas marcações nas capas quer dizer que sim ou sim é um Promocopy. Nesse caso aqui, eu considero porque está ali, está o adesivo e tal, não tem por que não ser uma primeira edição, mas como eu já disse, é algo que para os colecionadores, ou então no mercado, assim como valorização, o lance é tudo aquilo do white label. Trazer para vocês mais um exemplo igual ao do Chris Squire, que tem também adesivo, esse álbum da Maggie Bell, Suicide Soul, de 1975, escocesa de Glasgow, com uma voz maravilhosa, considerada, inclusive, né, como ela é né, um tempinho depois da Janis Joplin, ela foi considerada a Janis Joplin da Europa, do Reino Unido, enfim. Né. Tem uma carreira solo maravilhosa, que eu recomendo muito, mas esse aqui também é outro álbum que certamente vai voltar. Precisamos falar sobre a Maggie Bell, porque é uma história incrível. Tá aqui, ó, mais um exemplo, adesivo, promotional copy, né, do Maggie Bell, promotional DJ copy, dá no mesmo para mim, quer dizer a mesma coisa, tá indo para rádio primeiro, antes de chegar nas lojas, e mesmo esquema, olha que bacana ali também. Gravadora já indica para o DJ, ó, de repente roda essas faixas que é o que a gente está acreditando que pode impulsionar legal o disco no mercado, quando sair nas lojas já vai estar rodando alguns desses hits, então eles indicam no próprio selo algumas faixas para o DJ rodar, né? Linda capa, por sinal, né? Contracapa, ó, não tem nenhuma indicação. E de novo, a gente vai para conferir o label, né, o selo, e não tem nenhuma indicação no label de que é um Promocopy. Tem aqui do selo, esse selo é maravilhoso, né, do Swan Song, né, os fãs de Led Zeppelin certamente já reconheceram, né, um subselo criado pelo Led Zeppelin, um subselo da Atlantic Records, que era a gravadora deles, onde eles começaram a, não só a partir, principalmente a partir de 75, os álbuns do Led Zeppelin começaram a sair também com esse selo, como também eles contrataram alguns artistas, e a Maggie Bell foi uma das contratadas. Não resisto. Nesse álbum, por exemplo, eu vou falar mais sobre ele quando eu for fazer um vídeo especial, prometo para vocês que farei um vídeo sobre a Maggie Bell. Ela tem, esse disco tem a participação, por exemplo, do Jimmy Page nas guitarras. É isso mesmo, não se aguentou, além de contratar a menina, também toca no play. Outro exemplo de Promocopy que eu trago para vocês, aqui. Osiris, Since Before Our Time, de 1979, uma banda de Washington, D.C., que saiu pela Warner Bros. Discão, ó. Aqui é um exemplo diferente e que também começou a se tornar até um certo padrão nas gravadoras na segunda metade dos anos 70 até os anos 90, eles começaram a fazer isso. Aqui, ó, na capa, nada, não tem nada indicando, porém, quando a gente vai para contracapa, tem aqui um carimbo, um selo, indicando que é um promocional, né? Promotional copy, not for sale, tá aqui na contracapa, é dourado e tal, e isso se tornou um certo padrão também, né? Eu imagino que até uma questão de economia, né? Porque as primeiras tiragens para Promocopy, vindo com selo branco e tal, eles tinham que fazer primeiro a prensagem, botar o selo branco e depois voltar ao selo normal de cada gravadora, como eu já falei para vocês. Então começou a se tornar um padrão, vir apenas
na capa ou na contracapa, algum carimbo, geralmente assim, dourado mesmo, às vezes apenas uma tarja escrita aqui, promotional copy, tem diferentes maneiras, mas uma das formas de identificar é isso, um selo ou um carimbo dourado indicando que é um promo copy, porque, de novo, ó, tem na capa nada, na contracapa então tem esse selo, e quando a gente vai pro selo original, ó, não tem nada indicando que é um promotional copy, nada no selo e tal, não é um white label, mas como eu mostrei para vocês, tá ali, ó, promotional copy, not for sale. Vamos para mais um exemplo aqui também de outro tipo de indicação de promo copy. Aqui, discão, Harvey Mandel, Feel the Sound of Harvey Mandel, de 1974, lançado pela Junus Records. Esse cara tem uma história incrível também, tenho certeza que ele vai voltar aqui para o canal, né? Um grande músico, um grande guitarrista de Detroit, daquele tipo de músico ou de artista que certamente ele era muito mais conhecido entre os músicos do que pelo grande público aqui. Tá ele aqui, ó, belezão. Feel the Sound of Harvey Mandel. Baita disco também, esse cara tocou com Kenneth Heath, ele era também guitarrista do John Mayall, quando o John Mayall ia fazer turnê nos Estados Unidos, chamava ele, chamava aqui, ó, esse belezão. E rapidamente, esse cara aqui, esse aqui, quase foi um Rolling Stone. É, exatamente, ele chegou a fazer alguns testes, né, participou de algumas audições com os Rolling Stones, logo que o Mick Taylor saiu da banda. Esse cara foi um dos muito cotados para estar nos Rolling Stones. Inclusive, durante esses testes, eles gravaram algumas coisas e deixaram algumas tracks onde ele participa no álbum Black and Blue. Então, esse cara aqui, praticamente um quase Rolling Stones, porque daí não foi ele, escolheram o meu querido e amado Ronnie Wood. Mas enfim, voltando ao promo copy, não é momento de contar a história dos discos, mas eu também não me aguento, né? Não adianta, não adianta. Aqui um outro exemplo, então, ó, nada na capa, indicando, nada na contracapa, mas quando a gente vai aqui pro label, tá aqui, ó, aqui em cima, promotional copy not for sale, né? Indicando aqui nos dois lados, em cima, na parte superior aqui do label, tem essa indicação de promo copy. Então, aqui, mais um exemplo, sem adesivo, sem marcação na capa, mas quando tu abre o recheio e confere, tá ali indicando que é um promo copy. Mais um exemplo para vocês, aqui, The Crusaders, Salt and Comfort, de 1974, lançado pela Blue Thumb Records, né? Esse aqui, baita banda de Los Angeles, com muito groove, black music, soul music, música instrumental, cheia de groove, de primeira qualidade. Tá aqui, The Crusaders, recomendo. Esse aqui também deve voltar, me diz aí se tu quer saber mais sobre algum disco, que daí eu já vou preparando para um próximo vídeo no canal. Tá aqui esse discão, álbum duplo, por sinal, né? Então não era só um álbum simples que tinha um promo copy, tá aqui. Capinha Gateful, duplo, e aqui um outro tipo de selo na capa. Tá aqui. Promotional record for broadcast and review, not for sale. Então aqui é mais explícito ainda, né? Que é uma promoção, é uma cópia promocional para transmissão em rádio e também para galera fazer a resenha antes do álbum chegar nas lojas. Tá aqui. Esse aqui indica na capa e também no próprio label, né? Mas ele não é, como eu já mostrei para vocês, um white label, apesar disso aqui ser bem clarinho e tal, mas não chega a ser um white label, porque senão não teria nem esse tipo de cor aqui. Quando é white label, eles interferem diretamente, mas até aqui, ó, no cantinho ali do label, indicando promotional copy not for sale. Tá aqui, tem nos dois lados do play. Tá aqui, mais uma indicação de promo copy. Então, assim, vamos recapitular aqui rapidamente. White label, selo branco, é o que
os colecionadores, né, e alguns lojistas hoje em dia também, e o mercado de uma maneira geral, considera como o promotional copy original. Mas mostrei para vocês alguns exemplos aqui que também são promo copy porque tem algum tipo de indicação sobre isso. E vocês podem estar se perguntando como que funciona ou funcionava os promo copies no Brasil. Sim, os exemplos que eu trouxe antes eram de discos americanos, europeus, ingleses, enfim. E no Brasil, sim, no Brasil, mesmo esquema. As gravadoras começaram a fazer da mesma maneira, claro, algumas variações que eu vou trazer aqui para vocês, mas também no Brasil as prensagens Promocopy existiram e tinham a mesma função de também promover os álbuns nas rádios antes de chegar para o público nas lojas. Eu começo já mostrando também um exemplo clássico aqui, nesse não menos clássico, o álbum do Wilson Pickett de 1969, Hey Jude, que saiu pela Atco ou ATCO Records, que é um sublabel da Atlantic Records. Aqui também tá bem detonada a capa, mas o que interessa é o recheio, né? Eu nem sempre me prendo a ter uma capa sensacional e um disco, enfim, pode ser escutado ainda, e esse é um dos casos. A capa tá detonada, mas o recheio é o que interessa, e é o que roda super bem. Adoro também esse disco, enfim, como não gostar, né? Wilson Pickett, com esse clássico gravado no Muscle Shoals, estúdio famosíssimo, que vai ter um episódio especial só sobre discos gravados no Muscle Shoals, mas isso não é assunto para agora. Voltamos aos promos. Então, no Brasil, essa aqui é uma edição de 1969, brasileira. Então, também, aqui, ó, é a Promocopy? É, mas não tem, na capa não tem indicado, tá? Agora, vamos para a contracapa. Tem duas indicações, mas que nem sempre é o real, mas tem aqui, ó, mostrando qual é a rádio. Rádio Guaíba, sorry, agora tá comigo. Comprei há muitos anos, isso aqui deve ter chegado há muitos anos em alguma loja aqui em Porto Alegre, eu tive a sorte de pegar. Tá aqui, ó. Tem um carimbo de rádio, isso acontece muito no Brasil, lá fora também vinha também as lojas, as rádios carimbavam, né, de propriedade da rádio para não ser vendido ou para o DJ não trocar com alguém e tal. Nesse aqui tem dois tipos de selo, tem aqui o da rádio e também tem um outro selo no cantinho aqui, um carimbo, literalmente um carimbo avisando que é uma cópia promocional. Mas vamos lá, não tem, né, tem só esses carimbos, né, que não foi feito pelas gravadoras e sim pelas rádios. Mas quando a gente vai no play, tá aqui, de novo, White Label Promo, um selo branco promocional, e aqui, claro, traduzido, né, venda proibida ao público, disco promocional, e também ali um carimbo que a rádio colocou em algum momento, lá em 1969. Imagina que louco isso, né? Esse disco chegou aqui em Porto Alegre em 1969 para rodar na Rádio Guaíba, uma rádio que existe até hoje, mas que infelizmente não roda mais LPs, talvez por isso tenham se desfeito dos álbuns e garimpeiros como eu tivemos a sorte. Então aqui, ó, Brasil também, cópia promocional, disco promocional, white label nos dois lados, carimbo ali da rádio. Vou trazer aqui para vocês também outro exemplo de disco lançado no Brasil, que também é promotional copy, e esse aqui ainda tem um detalhe que é engraçadíssimo, me divirto cada vez que eu olho essas marcações. Estou falando dessa banda aqui de Los Angeles, Electric Prunes, Mass in F minor, ou então Missa em Fá menor, como você preferir, uma banda psicodélica dos anos 60, esse álbum então lançado em 1968, edição brasileira do mesmo ano, também chegou aqui no Brasil em 1968 e chegou direto para a rádio como um álbum promocional. Alta banda também, com composições e arranjos do David Axelrod, que depois trabalhou muito com trilhas de cinema, enfim. Isso é uma outra história, de novo, o assunto aqui é o promo. Te segura, Lúcio, para de contar as histórias. Tá, não vou contar as histórias, vamos lá. Vamos mostrar mais um exemplo brasileiro de promotional copy. De novo aqui, ó. Na capa, nenhuma indicação. Contracapa. Tem apenas, na verdade, o carimbo, de novo, da Rádio Guaíba. Desculpa, Rádio Guaíba, mas está aqui comigo. Também aqui um carimbo com a
né, com o nome da rádio, e um outro carimbo dizendo venda proibida, que podia ser feita certamente pelas distribuidoras, né, não na fábrica. Mas vamos lá, mesmo esquema, ó, tá aqui, tem carimbo, não tem uma marcação da gravadora especificamente, talvez, né, só da distribuidora com o selo de venda proibida, mas quando a gente pega o álbum, tá aqui, da Reprise Records, disco promocional, venda proibida ao público nos dois lados. E aqui tem uma coisa que eu achei engraçadíssima, assim, que é uma boa sacada ou tentativa da rádio, né? Que além do carimbo que a gente viu na capa, ele também tinha um carimbo no selo aqui, ó, dizendo roubado da discoteca da Rádio Guaíba. Juro para vocês, Rádio Guaíba, que não roubei. Isso aqui já faz muitos anos que eu achei em alguns sebos aqui de Porto Alegre. Então, eu sei que vocês não rodam, infelizmente, mais rádio. Então, não se preocupem, ele está em boas mãos. Não foi roubado, foi comprado. Certamente, quando o rádio se desfez do estoque, isso acabou pulverizando pelas lojas e sebos e feiras aqui da capital dos gaúchos, Porto Alegre. Mais um último exemplo de outro tipo de indicação de promocopy feita no Brasil. Estou falando aqui a clássico absoluto de 1972, Jethro Tull, Thick as a Brick, também lançado no Brasil, só que esse aqui não é uma edição de 1972, esse aqui é uma edição de 1981, né, uma outra prensagem no Brasil. Mas vamos lá, também é um exemplo parecido com o que eu já mostrei nos discos importados, né, que foi uma outra maneira das gravadoras identificarem como promocopy. Ó, na capa não tem nada, porém, aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, também aquele que eu mostrei antes para vocês num disco norte-americano do Osiris, se não me engano, vem um carimbo doirado, vestido de doirado, indicando também, né, isso aqui certamente vem da gravadora também, como especial promoção invendável, amostra grátis tributada, né, com mais detalhes ainda. Né, então tem também aqui no Brasil, as gravadoras começaram, acho que é uma forma de economizar também, para não gastar com selos, com labels diferentes, né, no centro do vinil. Né, então aqui, Jethro Tull, Thick as a Brick, de 1972, promocopy brasileira, é uma prensagem, como eu falei para vocês, já é uma terceira ou quarta prensagem desse álbum no Brasil. Essa aqui é uma prensagem de 1981, né, que saiu da Chrysalis Records, né, e dentro, disco normal, não é white label, tá? Porém também vem com um carimbo da gravadora, ali indicando, especial para promoção, né? Amostra grátis, não é para vender, seu DJ. Né? Então tá aqui também um outro tipo. E tem um detalhe que eu também dei uma pesquisada no Discogs, que saíram o que garante ainda mais que isso aqui é uma prensagem promocional especial para as rádios. Em 1981 foram duas prensagens no Brasil desse mesmo álbum, um para promo, que é o que eu tenho aqui, e outro que foi para as lojas onde não tem nenhum carimbo, nenhuma indicação. Para finalizar, uma certa polêmica, dúvida, na verdade, é uma polêmica entre alguns colecionadores e alguns audiófilos em relação a um tipo de marcação que às vezes é confundido com promocopy, mas é exatamente o contrário, não é uma primeira prensagem, pelo contrário, é uma prensagem provavelmente muito adiantada. Vou trazer de novo, só para ilustrar, aqui são promocopy, como eu mostrei para vocês, mas para vocês poderem identificar alguns tipos de marcações, onde nem sempre quer dizer que é promocopy. Eu vou mostrar um exemplo bem ilustrativo sobre isso. Então aqui eu vou voltar de novo ao Cruise Squire, que eu já mostrei para vocês, que é promocopy, tem um adesivo, mas como eu falei rapidamente antes, ó, aqui no canto superior tem uma marcação, literalmente um corte feito pela gravadora. Tá? Esse aqui é um dos tipos de marcações que pode confundir na hora de identificar um promocopy. Se não tem adesivos, se tem nada no selo e tal, e só tem esse tipo de marcação, é outra história que eu já vou contar para vocês. Aqui também, que eu mostrei antes para vocês, nesse promocopy, que é inclusive White Label, do Ronnie Lane, como eu já mostrei, mas também ó, é um outro tipo de marcação,
tem aqui um furo na capa, na parte de baixo, mas pode estar em qualquer lugar do disco, algum furinho feito de forma mecânica aqui no canto do vídeo, tá? E agora eu chego para o exemplo mais tradicional que vai ajudar vocês a amarrar essa história e entender. Aqui, trago para vocês o álbum do Bob Womack, de 1979, Roads of Life. Bob Womack, genial, uma das minhas grandes paixões também. Tá olhando aqui, ó, no cantinho, literalmente um talho aqui, cortaram o play, nossa, cortaram o play, sim, né? Aqui, ó, tá aqui, e foi feito à máquina, né? Não foi um corte a tesoura, tem aqui. Até tu vê que é da fábrica também, porque não cortaram junto a parte interna do encarte, né? Então ali é só na capa mesmo. Disco normal, não tem nenhuma indicação de promocopy, nem na capa, nem na contracapa, mas tem isso, vocês podem encontrar bastante nos sebos e nas lojas, discos com esse tipo de corte, geralmente na parte superior. Só que, onde que está a grande questão dessa parada? Muita gente acha que isso é uma indicação de promocopy, mesmo, né, não vindo nada de carimbo, nenhum selo, nem no selo central, não é white label, não tem nada escrito, enfim. Então muita gente confunde e muita gente vende, inclusive, como promocopy na sua coleção quando tem esse tipo de marcação, que na verdade é exatamente o contrário do que você imagina, né? O promocopy a gente quer ir sempre atrás da prensagem mais próxima à primeira prensagem, né, do disco na fábrica, que geralmente é, por todos os motivos que vocês já estão sabendo por ter assistido o vídeo até aqui. E quando acontece isso, o que é na real? É exatamente o contrário, que muitos dizem e o que é comprovado também por algumas gravadoras e alguns selos, tá? Quando tem esse tipo de corte, né, geralmente na capa em cima ou em alguma das pontas cortadas, e não é um corte qualquer, é um corte feito à máquina, né, porque não corta o encarte, na verdade isso aqui acaba sendo uma queima de estoque das gravadoras ou das distribuidoras, né? Então isso aqui certamente já é uma terceira, quarta, quinta, sétima, já é uma prensagem muito mais adiantada, que acabou ficando em estoque, não, enfim, de repente não vendeu muito nas lojas e tal. Então, quando fica isso em estoque e as distribuidoras e gravadoras querem se livrar de novo e entregar novamente isso para o mercado, eram feitos esse tipo de intervenção, vamos chamar assim, na real um corte duro e seco na ponta do disco, estragando a capa e tal, mas enfim, também não deixa de ser algo atrativo de uma forma diferente de ter esse tipo. Isso aqui então era feito pelas distribuidoras e pelas gravadoras para o disco voltar para as lojas, aí sim com um preço promocional, não é um disco promocional, é um preço promocional para tentar vender cópias que ficaram guardadas, ou enfim, no estoque das distribuidoras e das fábricas. Então era feito isso para identificar e para forçar o próprio vendedor a colocar o disco à venda por um preço menor para os fãs comprarem sim ou sim, ou então, enfim, para não ficar encalhado. Literalmente isso aqui era para não encalhar os álbuns nas gravadoras. É isso então, espero que vocês tenham gostado desse assunto, né? Procurei aqui trazer vários exemplos das prensagens promocionais. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou buscar responder para todo mundo. Também faz o seguinte, achou uma promocopy na tua coleção? Tira uma foto, deixa aí nos comentários, conta aí o que tu tem na tua coleção também. Estamos aqui para dividir histórias e contar causos sobre os discos. Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhem, espalhem a notícia. Qualquer momento estarei de volta com mais um episódio no Altos Plays. Até mais.